Olá, este é o Boletim AgRevolution, o seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Cada vez se fala mais sobre a sustentabilidade da produção no campo como uma exigência do mercado, não é mesmo? Acordos globais entre nações, inclusive, visam compensar financeiramente produtores com práticas que, por exemplo, sequestram gases como CO2 da atmosfera. O chamado mercado de carbono já é bilionário, mas acessá-lo pode não ser tão simples se não houver inovação. Confira agora o papel do carbono. AgRevolution, Novo Agro conversa com você. O impacto do homem no clima do planeta é quase uma unanimidade científica e poderia ser catastrófico para a vida. Assim, em 1997, lideranças globais assinaram o Protocolo de Quioto para reduzir emissões dos gases de efeito estufa. Quem não conseguir, contudo, pode comprar créditos de carbono, de quem, ao invés de emitir, retira tais gases da atmosfera, fixando-os no solo ou em biomassa. Este mercado vale 200 bilhões de dólares globalmente, mais de R$1 trilhão. Muito dinheiro, uma espécie de safra extra de lucro para o produtor sustentável. E um projeto que une a Embrapa, Bayer e Agtex visa estimular justamente isso. Marcelo, explica para a gente o que significa fixar CO2, fixar dióxido de carbono e por que isso é importante para o produtor, para a agricultura e para o meio ambiente em geral. O carbono, né, a fixação de carbono no solo, ele tem um papel, não só no solo, mas na biomassa também, né, mas acho que o solo aqui ele é muito importante. Ele é fundamental para vários processos biológicos e processos também de regulação ambiental, né? Então, e desde lá do Protocolo de Quioto, né, já se fala no solo como um importante reservatório de sequestro de carbono, tá? Para que haja, então, essa regulação tanto da fertilidade do solo, da retenção de nutrientes, da atividade microbiana no solo, quanto para a questão da regulação do clima, né, que é o que a gente tem falado muito hoje em termos de práticas agrícolas de baixa emissão de carbono, ou seja, práticas que sequestrem mais do que emitam CO2. Então, pelo que eu estou entendendo, isso vai melhorar a produtividade, a eficiência da produção, mas também pode ser recompensado financeiramente. Como é que isso está sendo buscado por meio dessa parceria da Embrapa com a iniciativa privada, no caso a Bayer? Isso, é isso mesmo, né? A gente tem discutido muito, né, tem se falado muito, tanto no Brasil como internacionalmente, de se criar esses mercados de carbono, ou seja, se remunerar por esse serviço de sequestro de carbono, que hoje não ele acontece, né, quando se usa boas práticas, mas ele não é quantificado e ele não é remunerado por isso. Então, o que a gente está fazendo, e essa parceria com a Bayer veio nesse sentido, é exatamente isso, criar um mecanismo, um protocolo adequado para que a gente possa facilitar esse processo, ou seja, como que eu posso levar isso para a escala local, que é a propriedade, que é a fazenda, tá? Quantificar isso, e levar isso, então, para um mercado que seja regulado e que possa ser certificado para que eu possa pagar ao produtor por esse carbono acumulado. Nesse momento, dentro do projeto, a gente está ainda numa fase piloto, que é esse primeiro ano do projeto, então ele está concentrado em soja e milho, tá? Nessas duas grandes culturas. Mas a ideia é, uma vez que nós tenhamos essa metodologia, esse protocolo adequado, e isso depende de inovação, a gente sabe quantificar carbono no solo, só que isso é caro, é custoso, é lento. Então, o que a gente está transformando é todo esse conhecimento que a gente tem tradicional de como se comporta o carbono no solo para uma metodologia onde a gente está trazendo inovações tecnológicas que facilitem todo esse processo de expandir isso, né, para outras áreas e até mesmo para outras culturas. O desafio é mundial e, por isso, existem ações de Agtex como a Índigo, governos como a Comunidade Europeia e de empresas em todo o planeta. No caso da iniciativa Carbono, por exemplo, o Agtex está na linha de frente para levar as tecnologias necessárias aos produtores. A Gaúcha Connect Farm já está em contato com 22 produtores de ao menos 6 estados. Ficou curioso?
Vamos conversar com eles para saber mais sobre isso? Rodrigo, explica para a gente como é que tem sido o trabalho junto aos produtores, já que vocês são uma das primeiras agtechs, a primeira agtech do Sul, pelo menos, que está fazendo esse trabalho para medição, para avaliação da fixação de carbono. Esse trabalho tem sido fantástico, né? Ele parte de uma premissa onde a gente tenta transformar o ambiente de produção do agricultor em sair daquele modelo tradicional, aquele modelo convencional de exploração agrícola, para um modelo de produção por conservação agrícola. Essa que é a parte bacana. Então, e esse modelo, ele é baseado em novas técnicas, em novas formas de ver a propriedade, novas formas de ver a agricultura, de ver a sua própria lavoura e tentar, a partir daí, gerar o máximo de biomassa possível, ou seja, o máximo de produção vegetal, que é o acúmulo de carbono em si, né, o processo de fotossíntese, de sequestrar o gás carbônico, o CO2 do ar e fixar isso no tecido vegetal, e na sequência do cultivo isso ser fixado no solo através dos micro-organismos aí da biologia do solo. E essa metodologia ela é avaliada por ferramentas como imagem de satélite, como algoritmos de recomendação, como coleta e análise de dados da própria propriedade do agricultor, e é isso que transforma, então, esse modelo num modelo positivo aí de sequestro de carbono e fixação. Como é que tem sido essa receptividade dele? Qual é essa expectativa dele, melhor dizendo? A grande maioria dos produtores que fazem parte do Projeto Carbono Mais hoje, eles já eram produtores que tinham práticas de conservação, de cultivo de cobertura. Então, são produtores que já enxergavam o potencial da sustentabilidade aplicada no seu negócio como incremento de resultado para o seu negócio. Então, isso já vinha dando resultado para esse agricultor. Então, o plus é poder mensurar esse carbono e vender. Então, a receptividade por parte desses agricultores está muito alta, mas eles são produtores que já vinham tendo essa pegada de sustentabilidade, e isso que tem sido muito bacana. Então, isso melhorou o estímulo desses agricultores a partir para outros tipos de prática, como, por exemplo, usar agroquímicos que sejam mais limpos, a pensar um pouquinho diferente no seu processo de produção, usar outras culturas de cobertura que fixam outros tipos de nutrientes. Então, aumentou o engajamento desse agricultor com o projeto. Este é o caminho, mas ainda há muito pela frente. Afinal, até onde a iniciativa Carbono pode chegar? Segundo a Bayer, o primeiro objetivo é reduzir 30% das emissões de gases do efeito estufa no campo até 2030, entre seus milhares de clientes. Já começou na safra 2020-2021, em cerca de 60 mil hectares. São cerca de 1.200 produtores selecionados no Brasil e Estados Unidos, e sim, com remuneração do carbono fixado. Fábio, explica para a gente a pergunta que não quer calar. A Bayer vai pagar efetivamente por esses créditos de carbono dos produtores? Essa é uma pergunta importante, né? Porque o que a gente quer fazer é começar a ter o acesso para o mercado de carbono, né? Então, obviamente, tem um projeto piloto com essas 500 áreas no Brasil e que a gente vai pagar um valor para o agricultor, mas isso não é o que é relevante, né? O que a gente quer fazer é como a gente consegue acessar o mercado internacional e o próprio mercado de carbono, né? Então, o que a gente vai construir ao longo da metodologia técnica, junto com a Embrapa, com a Connect, é o meio para a gente garantir que esse crédito gerado de carbono ele seja comercializável no futuro. E o mais importante para o agricultor, olhando para o carbono, não é o carbono pelo carbono só, né? Mas, por exemplo, quando eu faço práticas para fixar mais carbono, eu estou falando de mais produtividade. Mais produtividade fala de mais receita e, ao mesmo tempo, essa receita extra que vai ser o carbono para o produtor. Então, a gente já pode dizer que, com essa nova visão, sustentabilidade é sinônimo de produtividade, eficiência, margem de lucro, tudo isso. A gente entende que a nossa visão é cada vez mais, não a sustentabilidade como algo que eu tenho que fazer e perder, mas é como que eu ganho em sendo mais responsável e ambientalmente correto. O planeta tem urgência e bons produtores podem beneficiar-se muito ao alcançar e comprovar a sua sustentabilidade. Um ganha-ganha perfeito. E você, o que está esperando? AgEvolution, Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap.
Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.